A nova Season Warlord chegou no Age of Tanks console com um passe de batalha recheado com diversos tanques excelentes, 100% gratuitos. Dentre eles temos o Panzer IV Hydrostat, que é um médio alemão de nível 5 que se destaca aqui no jogo, principalmente por ter uma boa velocidade, um bom DPM e também bastante HP. No level 75 temos o M4 8A2 Rampanzer, que é um médio alemão de nível 8 muito forte, principalmente porque ele tem uma super blindagem de escavadeira na região frontal. E no level 100 temos o M46 Patton KR, um médio americano de nível 8 que possui uma ótima mobilidade e também um excelente dano por minuto. Nesse conteúdo vocês terão acesso a um guia informativo sobre cada veículo aqui da temporada, incluindo também todas as informações, review, ótimas dicas e principalmente excelentes gameplays para demonstrar para vocês na prática a força desses novos tanques da Season Warlords no World of Tanks console. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio, sou criador de conteúdo e pro player do jogo World of Tanks console, e nesse vídeo eu irei entregar um conteúdo muito especial com todos os tanques da nova Season Warlords do World of Tanks console. A temporada chegou simplesmente gigantesca e além de todas as novidades aqui da Season, ela também está trazendo diversos tanques excelentes de uma maneira 100% gratuita. E esse conteúdo é muito especial porque todas as pessoas terão acesso a esses tanques aqui através dos progressos do passe de batalha. É um vídeo que eu curto muito trazer e é um vídeo muito tradicional aqui no canal também, visto que em todas as temporadas eu trago um conteúdo específico para os tanques aqui da Season. Já fiz isso na temporada Heavy Metal, fiz isso na Season Darkness Rising, fiz isso também na última Season Vipers, então todas as temporadas eu pego e trago esses tanques aqui gratuitos para vocês, principalmente porque eu sei que é um conteúdo que realmente agrega, visto que todas as pessoas vão jogar com esses tanques e ter na oficina. E nessa Season Warlords está valendo demais a pena equipar os tanques, visto que temos veículos excelentes que eu vou citar para vocês um conteúdo completo com todas as informações, dicas de equipamento, dicas de jogabilidade e principalmente excelentes gameplays para mostrar para vocês as forças desses meds aqui que estão na temporada Warlords aqui 100% gratuitos. Então galera, é mais um conteúdo de muita excelência que eu peço demais para vocês retribuírem esse apoio, essa minha dedicação, deixando o seu like é muito importante, se inscrevendo no canal caso você ainda não seja inscrito e principalmente compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, grupos de clãs, pessoas que jogam o jogo, principalmente porque esses tanques aqui vão fazer muita diferença na oficina de vocês. E agora galera, começando aqui os conteúdos do nosso vídeo, nessa primeira parte de oficina eu vou entregar para vocês um guia bem completo sobre cada tanque aqui da Season Warlords, comentar os pontos fortes, os pontos fracos, se são bons tanques e principalmente entregar diversas dicas excelentes, até porque eu já possuo na minha oficina todos os tanques aqui da temporada, antes mesmo da Season iniciar, então eu já tenho bastante propriedade com cada veículo aqui. Então, aqui na parte das Seasons, observamos o passe de batalha e aí vão aparecer todos os tanques aqui das recompensas gratuitas do passe de batalha. Então, a gente começa pelo primeiro tanque, sendo o Panzer IV Hydrostat. Ele tá aqui de graça totalmente no nível 25, vocês conseguem pegar ele logo no comecinho do passe de batalha. Ele é um tanque médio alemão de nível 5 que se destaca principalmente por unir uma boa combinação de mobilidade com um dano por minuto aqui legal, ele tem uma recarga bem interessante. O principal ponto forte aqui do Panzer está justamente no seu matchmake preferencial, onde você não enfrenta veículos aqui de nível 7, você só vai cair em partidas no máximo até Tier 6. Fazendo com que você tenha diversas gameplays equilibradas aqui com o tanque, você consiga manter uma média de dano, visto que com esse matchmake preferencial aqui no nível 5, você vai cair em pelo menos 80% das suas partidas no top tier. É um sistema, inclusive, que é bem raro aqui nos tanques de nível 5, tem que valorizar realmente e, sem dúvidas, é uma das principais adições aqui num veículo premium hoje. Pra quem não sabe também, ele é o mesmo tanque que o Panzer IV-H, a única diferença é que o Panzer IV-H ele tem um canhão explosivo, um canhão DERP, e o Panzer IV Hydrostat ele tem um canhão perfurante aqui de 75mm. Ele tem um ponto bem interessante também, que é justamente o HP dele, que é de 820. É um HP bem alto para o nível 5, e a mobilidade, como eu sei para vocês, junto com o DPM, faz ele ser um bom tanque de abertura aqui para a temporada. A gente não pode esperar tanto assim do level 25, principalmente porque, como padrão, em toda a temporada, a Wargame ela lança só tanque de nível baixo aqui nesse estágio. Então, ela no máximo lança tanque de Tier 6, tanque de Tier 7. O padrão mesmo é sempre lançar um nível 5 aqui para abrir a temporada. Então, eu considero ele um bom veículo alemão e você pode, inclusive, também treinar a tripulação com ele aqui alemã. E o nosso próximo tanque aqui do passe de batalha gratuito é justamente no level 75 com o M4 8A2 Rampanzer,
que é um dos principais tanques aqui do nível 8 e é também um dos tanques mais subestimados e que poucas pessoas falam aqui no Watch Console. Ele é um excelente veículo que se destaca aqui no jogo, principalmente por contar com uma blindagem simplesmente absurda e surreal. Ele tem uma escavadeira aqui na frente que você não consegue penetrar nem se você atirar de tarã, para vocês terem noção. Principalmente porque essa escavadeira é uma blindagem reforçada aqui, uma blindagem que você não consegue perfurar com qualquer canhão do jogo. Você só consegue furar o M48A2 Rampanzer na parte alta do chassi ou na torre, que é bem fácil de você furar, principalmente porque ele tem uma cúpula muito grande e a torre dele é uma torre de Patton. Na verdade, esse tanque poderia até ser, inclusive, um veículo mercenário, porque ele é basicamente um veículo americano aqui, um M48 americano, com um canhão alemão e também outras características aqui do tanque alemão. Então ele é meio que uma mistureba, que no Watch Console fica muito interessante, porque ele é um veículo muito bom. Para vocês terem uma noção, essa escavadeira faz o tanque médio ser praticamente um pesado aqui de assalto. Ele, inclusive, não é um tanque indicado para você fazer suporte. E outro ponto forte aqui do Rampanzer é que você tem uma arma muito boa dele, de 280 de dano aqui por tiro. Fora que a penetração dele na munição premium é de 259. É uma penetração que você vai furar qualquer coisa que você enfrentar no nível 8, ou até mesmo no nível 9. Então, é um tanque que une diversas características muito interessantes. É, inclusive, o meu veículo favorito aqui desse passe de batalha. E é, inclusive, também o tanque que tá na thumbnail desse vídeo, porque eu considero o Rampanzer aqui um dos principais métodos do Tier 8. E vale muito a pena ele estar totalmente gratuito aqui no Season Pass, porque ele vai ser um excelente veículo aqui para você farmar prata, treinar a tripulação alemã, para você fazer marca de excelência, para você melhorar no jogo. E é um tanque que é muito simples de jogar, porque ele tem muita blindagem. Os tanques aqui com blindagem são sempre mais interessantes. Vocês vão até ver na gameplay a eficiência dessa escavadeira aqui na prática, que muitas pessoas miram nela por não entender e por não saber também que é um ponto que você não consegue furar. Então, é praticamente um para-raio aqui do tanque, e o Rampanzer é um excelente veículo gratuito. E o nosso próximo tanque gratuito aqui está justamente no level 100 como recompensa final da Season Warlords, que é justamente o M46 Patton KR, um médio americano de nível 8 que se destaca aqui no jogo, principalmente por ter uma boa mobilidade, um DPM assim que é excelente, inclusive passando da casa dos 3.000 pontos por minuto, e uma perfuração também que é simplesmente absurda aqui para o nível 8. Ele, para vocês terem uma noção, tem 268 de perfuração aqui numa bala PCR, o que é uma munição padrão de muitos tanques médios de nível 10, para vocês terem uma noção. Fora isso também, o tanque ainda conta com uma boa blindagem aqui de torre. O martelete dele é o ponto que dá para mais destacar aqui. Não é uma blindagem 100% confiável, mas você consegue segurar bastante coisa aqui no top tier aqui no nível 8. Ele é basicamente, para fazer uma comparação aqui, um M26 Pershing, um pouco pior, com uma skin aqui de tigre, mais ou menos. E ele é um tanque que se difere bastante do Rampanzer, principalmente porque o Rampanzer é um médio muito mais de assalto, e o Patton KR é muito mais um médio de suporte, que inclusive você pode utilizar a boa velocidade aqui do tanque para pegar pontos elevados aqui da batalha, pontos favoráveis para controlar o mapa, e usar a excelente taxa de recarga aqui dele para fazer um papel de suporte na batalha. São dois tanques que são muito bons e um completa mais ou menos o outro no estilo assim, porque como eu citei para vocês, o Rampanzer é um tanque muito mais para você atacar e o Patton KR é um tanque muito mais de suporte. Vale ressaltar também que caso você já possua esses 3 tanques aqui da temporada, vocês irão receber o valor da repetição em prata. Estarei até deixando para vocês agora na tela o valor exato de cada tanque. Eu, inclusive, irei ganhar algo na casa dos 7,5 milhões aqui, porque eu já tenho todos os 3 tanques. É um valor exorbitante e que recompensa muito, visto que com 7,5 milhões eu posso até comprar o nível 10 aqui. Então, tem muitas vezes que é bem legal você ter um tanque da Season na temporada, porque você já consegue pegar aquela quantia extra de prata. E além desses 3 veículos gratuitos aqui da nova Season, temos também como recompensa final da conclusão da temporada, o Félice, que é o novo pesado italiano de nível 9, que chegou aqui no jogo e está simplesmente bem interessante, porque ele está com uma boa blindagem de torre, com uma excelente mobilidade, com um bom dano alfa também de 480. Ele tá aqui, como eu citei pra vocês também, como recompensa final dessa Season Warlords junto com o Patton KR. E pra quem me acompanha um bom tempo no canal, sabe que eu termino as temporadas em no máximo 14 ou 13 dias. Só que eu já consigo finalizar esses 100 níveis de uma maneira muito rápida. Então, eu ainda não peguei ele, mas assim que eu tiver em mãos, estarei trazendo um vídeo completo aqui no canal, é bem especial. Então, já nos próximos dias, terá um conteúdo com o Félice aqui no canal. E outro tanque, além desses 4 aqui da Season, é a nova Belka, que, pô, é um dos principais tanques modernos aqui, e um dos principais veículos aqui do Cold War da história do game. É uma blindagem simplesmente absurda, mas eu já trouxe um vídeo específico e completo pra ela, inclusive citando se vale a pena comprar a caça-tanque
tanque e o novo Season Pass Ultimate da temporada Warlords. Inclusive, esse conteúdo já bateu mais que 700 views, então tá bem interessante nesse ponto, porque eu consegui entregar diversas informações positivas para vocês e bem interessantes aqui com o tanque. E estarei deixando esse conteúdo aqui na descrição para vocês assistirem quando terminar esse vídeo, principalmente porque vale muito a pena você ver, porque o Season Pass Ultimate, além da Belka, também tá entregando diversos outros benefícios que eu cito no conteúdo. E agora, galera, com essa primeira parte do conteúdo aqui coberta, vamos indicar para vocês agora as dicas aqui de equipamentos e tripulação aqui com os médios aqui da temporada, e eu já vou partir para gameplay. E a gameplay é de Ace Tanker nos 3 tanques, tá? Então vai ser um conteúdo muito especial que vai valer a pena você ficar aqui até o final. Então, primeiramente indicando para vocês os equipamentos. Eu utilizo uma combinação de equipamentos aqui igual para os 3 tanques, principalmente por conta do meu estilo de jogo. Vou até repassar para vocês. Os equipamentos que eu indico são justamente a ventilação, o equipamento de pilão, que reduz 10% a sua recarga, e também o equipamento aqui de lentes, que aumenta em 10% a sua visão. Porém, galera, esse equipamento é por conta do meu estilo de jogo ofensivo e também disputar muitos players. Caso vocês não tenham essa aptidão e também não tenham esse estilo de jogo, eu recomendo que vocês tirem o equipamento de lentes e coloquem o equipamento de estabilizador, que é um dos principais equipamentos aqui para tanques médios, principalmente porque ele reduz consideravelmente a sua dispersão, fazendo com que o seu tiro em movimento, que é a sua mira também, fique bem melhor. É um dos principais fundamentos aqui para os tanques médios, a capacidade de você acertar tiros em movimentos. Então esse equipamento atua diretamente nisso. Inclusive, no Panzer IV Hydro 7 você não pode utilizar estabilizador. Então, caso vocês não queiram manter esse fit de equipamentos, vocês podem trocar a lentes pelo equipamento de camuflagem, visto que no Panzer IV vocês vão ter um ocultamento aqui com equipamento de camuflagem de algo na casa dos 250, 260 metros. Vai ficar um tanque excelente e com um bom ocultamento também. No M48 Rampanzer eu utilizo também a mesma combinação de equipamentos. Já aqui na parte das skills, pessoal, o que eu recomendo para vocês na tripulação? Primeiramente, eu utilizo a mesma skill aqui para os 3 tanques. A única diferença é uma skill aqui do Rampanzer que eu vou passar para vocês. Primeiramente, a skill aqui de Born Leader, que é a skill de mãos em armas. Aumenta em 10% todas as suas efetividades aqui do tanque. 10% a menos no seu reload. 10% a menos na sua precisão. View Range aqui que aumenta em 6% a sua taxa de visão. Skill de concertos, skill de sexto sentido. A skill Run and Gun, que melhora 10% a sua mira em movimento. 12% a menos na sua dispersão, fazendo a mira também melhorar aqui e fechar mais rápido. E também a skill de camuflagem, que aumenta em 10% todos os fatores aqui de camuflagem nos tanques. Essa skill, galera, eu também utilizo no meu M46 Patton KR, essa combinação, né? A única coisa que eu não recomendo a vocês colocarem no Rampanzer é justamente a skill de camuflagem, visto que ele é um médio de assalto e que ele não possui camuflagem nenhuma. As outras 8 skills vocês podem replicar e copiar, mas essa nona skill, eu coloquei uma que eu gosto muito, que é a skill de Supply Conservation, que é uma skill que reduz em 15% a sua taxa de carga dos consumíveis, fazendo você carregar kit de conserto, kit médico ou ração, em vez de 60 segundos, em 50. Então é uma skill que eu gosto muito aqui e que se encaixa bastante no meu estilo de jogo. E agora, pessoal, com essa nossa parte de oficina 100% coberta que eu vou entregar para vocês agora são as nossas gameplays. Eu vou começar pelo tanque do level 25, o Panzer IV Hydro 7, depois eu vou partir pro level 75, que é o Rampanzer, e aí eu fecho os conteúdos aqui com o M46 Patton KR, que é o tanque de level 100. E vai ser bem interessante porque além das gameplays desse tanque, eu também vou entregar diversas dicas de jogabilidade com cada tanque no campo de batalha. Então, bora começar aqui as partidas. E agora, galera, começando as gameplays com os nossos tanques da Season Warlords, aqui em Nível Axe, região dos Carvalhos, um dos melhores mapas aqui do Odd Console, iniciando pelo Panzer IV Hydro 7, que é justamente o tanque do level 25, o Mad Lemão de Tier 5 aqui também. E galera, na garagem eu ressaltei muito a questão do matchmaking preferencial aqui do tanque, e olhem a gameplay que eu caí. Simplesmente uma gameplay excelente aqui pra jogar, com muitos Tier 4 inclusive, então é uma gameplay muito boa pra gente conseguir ter uma média de dano muito alta. E o melhor é que você consegue cair com esse tanque em várias partidas de sniper, então o matchmaking preferencial faz muita diferença aqui. Inclusive ele também tem um HP que é muito alto, de 820 pontos, então isso aqui é muito elevado pra vocês terem uma noção. Ele bate contra muitos pesados e médios aqui do nível 6, nível 5, então você tem que usar isso ao seu favor. E o DPM dele é muito interessante, de modo que eu indico vocês também, inclusive, a utilizarem a munição premium aqui do tanque, porque a penetração na bala P dele não é tão alta. Eu tô fazendo a festa aqui no Scout, inclusive tô pegando vários players aqui na track também. E, puta, perdi a linha da stun aqui. Caraca, viu, mano?
Puxou esse HMH aqui, velho. Eu ia matar aquele stun ali. O cara até completou, beleza. E assim, galera, gameplay de nível 5 é um tier muito dinâmico. Como vocês estão vendo, tipo, não dá, você não fica um minuto sem parar, sem ter alguma ação. Ó, tem vários players ali na região do fundo, além dos que eu já spotei e consegui matar aqui. Eu vou até tentar achar um blind aqui, dependendo, porque eles não param de atirar aqui, né? Ó. É que tem muito arbusto, muita camuflagem, né? Mas eu já tô com quase 2k de dano combinado, tá? Tô com 1700 aqui, mais ou menos. Os nossos levels estão atacando aquela região baixa ali, então eles vão spotar quem tá por aqui. Nosso time já tá com uma vantagem numérica de 3 tanques. Ó lá, tem 40. Eu que spotei também. Ai, meu Deus, não bota mais scout aqui. Velho, eu vou começar a atacar aqui, mano. Vou começar a atacar porque o nosso time tá meio que estuprando aqui já. E se eu não atacar, eu vou ficar com um dano defasado aqui. O T40 ainda tá vivo, tá por aqui, ó. Boa! Ó, spotei mais outro player ali, um M4. E esse tanque aqui é muito bonzinho, porque a mobilidade dele é interessante. O matchmaking preferencial dele consegue cair em sempre partidas muito boas. Eu tô pegando muito auxílio aqui, velho. É isso. A artilharia tá mirando em mim, é uma 13AM e uma Tier 4 alemã, que essa Tier 4 alemã tem um canhão muito bom, inclusive. E eu tô spotando mais presente, já tá com quase 3k de dano combinado, tá bem interessante aqui. Ó lá. Captura de KV1 e artilharia tentando fugir. Vou pegar o Captured aqui, porque... Nossa, tô com um pouquinho de lag aqui, cara. Gameplay Tier 5 é muito dinâmica, velho. Cara, pra quem assiste, eu acho que a melhor gameplay é Tier 4, Tier 5, velho. Você não parar de atirar por um segundo, velho. E o foda é que o Captured tá conseguindo pegar minha cúpula aqui. Boa! Ó, dá pra pegar mais players aqui ainda. A artilharia tá lá no fundo, ó. Olha lá, spotei, scout meu. Peguei a track ainda pra ajudar. Errou o tiro dela. O rei do auxílio, galera. Caraca, velho. Vai, bota o Panzer, caralho. Aê! Tem um pesado aqui ainda. Vou pegar a track dele. Pega a track, caralho. Aê! Ai, meu Deus. Olha o tiro que esse filho da puta me dá, mano. 300 de dano, velho. Bora, time, caralho. Vamos, vamos. Mata esse corno. Aê! Eu duvido vocês encontrarem alguém que consegue pegar 5k de dano combinado numa gameplay de Tier 5, velho. Tier 5, cara. Não é Tier 8, não é Tier 7, não é Tier 9. É nível 5, velho. A minha medalha de patrulha de número 200. Caralho, velho. Que puta gameplay pra iniciar os conteúdos aqui. Cara, que partida foda, galera. Simplesmente 5k de dano combinado em uma gameplay de 3 minutos e 50 no nível 5, cara. Pra mostrar a força do tanque aqui e também pra iniciar as gameplays. Então vamos voltar pra nossa oficina pra gente continuar nos tanques aqui da Season Warlords, porque agora a gente vai ter a nossa gameplay com o M48 Rampanzer. Então, bora lá pros conteúdos do Rampanzer. E agora, galera, começando a nossa gameplay com o M48 Rampanzer aqui em Rio de Areia. Numa partida, inclusive, que é uma gameplay de nível 9 e que tem 6 Tier 9 pra cada lado, o resto é tudo nível 8. Sem artilharia e num mapa que eu curto muito, que é justamente Rio de Areia. Eu vou buscar realmente um posicionamento aqui mais à direita pra pegar uma zona de suporte. Inclusive, vocês já estão até vendo a escavadeira dele aqui na prática. É um ponto de blindagem surreal aqui pra ele, principalmente porque você não consegue furar. Você só consegue furar nessa parte alta aqui do chassi, ou também na torre dele, que é um ponto fraco, tanto na bochecha, quanto também nesse tumor que ele tem aqui na cúpula, né? Que inclusive prejudica demais o cooldown dele. E também é um ponto fraco que os inimigos buscam demais aqui quando não atiram, obviamente, na escavadeira. Bom, nosso time tá indo bem pro meio aqui nas posições, né? Então aqui vai ficar um pouco desfalcado aqui na direita, mas não sei se vai vir tantos players pra cá do time inimigo também não. Passando aqui. Ó, tem um Orochi ali no lateral e um KV4 também. Tem que focar nesse Orochi aqui. E o bom é que esse tanque tem depressão, porque ele é basicamente um tanque americano, né? Que se destaca principalmente por conseguir abaixar o canhão bastante. Ó, Orochi lá no fundo. E aí no cooldown aqui, praticamente ninguém vai conseguir me acertar. Ainda mais daquela distância que o Orochi tá, né?
Tem 3 tanques ali na linha do 1. Tô sempre de olho aqui no minimapa pra não deixar nenhum ponto aqui descoberto. Inclusive, ó. É 4-2. Recuou bem na hora. O time já tá pegando ele também. Ó, o Orochi passou, o KV4 tá passando também. Acho que dá pra dar mais uma no KV4, né? Ah, bounçou. Ok. Beleza, peguei aqui. Ó, vai passar uns 53 TP. Tem um E50 também pra passar, hein? Deixa eu ir rápido pra cá pra segurar esse flanco aqui. O ruim é que minha cúpula vai ficar bem exposta aqui agora. O jeito é realmente você sempre balançar a torre, porque aí você evita os tiros aqui na cúpula. Ele pegou um ponto alto do meu chassi, inclusive, ó. Na verdade, ele foi a escavadeira. Acho que provavelmente por conta da penetração aqui, né? E o duro é que esses caras ali na direita não avançam, né? Tá vendo que tem mira no E50, é uma Bari e um Pariwagon ainda. 2 Chernobyl, estão com medo. Tem T3 TP totalmente louco aqui, né? Quis na lateral pra matar um cara aqui. Nem matar. E esse 53 TP foi tão burro que com esse movimento dá pra puxar aqui agora. É isso. É um Ausch, tem ali um LPC aqui e o E50. 2 tanques que são bem perigosos aqui, ainda mais que o nosso time não tá dando suporte nenhum, né? Então... Ai, tanque. Vou pegar o fugitivo ali e aí eu vou avançando no E50. Bounçou aqui, já tô com 700 de dano bloqueado, bem interessante. É, quando é pra matar, os caras não dão tiro, né? E agora o que a gente vai ter que fazer é realmente finalizar esses inimigos que estão lá no fundo. Inclusive é uma partida perigosa, porque por mais que a gente esteja com vantagem numérica, os caras estão tudo com um monte de Chernobyl vivo ali, né? Não tá fácil não essa gameplay aqui, viu, velho? Ó, E1 tá full life, Ori também. Nossa, mas pegou a região do martelete do tanque, né, velho? Aí é foda, mano. Pelo amor de Deus, velho. Deu 2 bounces, esse tanque não tem habilidade nenhuma, essa japonesa caça-tanque aí. Aí, ó, nosso time tá perdendo aqui quase já, velho. Tava 9, agora tá 8. Falta essa WT me dar tiro aqui, porque esses caras não conseguem finalizar ela, velho. Eu dei parada meio da aberta aqui, os caras não conseguem finalizar, velho. Vai tá tudo pela esquerda ali. É 112 full life. Tem um monte de cara full life aqui ainda, velho. Olha o Ori aqui. Nossa, mas é uma cagada, viu, velho? Eu tenho que sair do tiro da cúpula aqui, porque aí a cúpula desse tanque é muito fraca, velho. Ó, 112 tá exposto ali. Nem isso. O duro é que o nosso time não ajuda, né, cara? Eu tô com 4k de dano combinado aqui praticamente. O nosso time tá só perdendo aqui, velho. Inclusive, eu quis botar o KPZ ali do fundo, ele tá ausente de scout aqui, né? E o foda é que não fura essa desgraça na superestrutura dela, né? Tem que matar esse LH porque o time não consegue acertar um leve à distância, né? Ah, o jogo sempre ajuda, né, cara? É impressionante, velho. Ó, quem tá vindo aqui agora, que legal. É 7-5 ainda pra ajudar. Um furo aqui ainda. Mano, os caras não mataram LH ainda, velho. Pelo amor de Deus, mano.
É um páreo água. Cara, é um tier 9, mano. Meu Deus. Cara, em 3 tiros não é legal, eu não errei nenhum, tá? O segundo, inclusive, que era pra finalizar o cara, deu esteira. Agora são 4 tier 9s aqui pra enfrentar. Top, hein? O bom é que essa Rip parece que não tá atacando mais por aqui, né? Pegou a escavadeira. Cara, se o time for vencer nessa partida é por minha contribuição aqui nessa gameplay. Ó. O KPZ tá ali ainda, até agora, mano. E o foda é que eu não posso avançar porque o E75 tá cobrindo, né? Puta merda, viu, mano? Eu espero que eu tenha cobertura aqui, velho. A única coisa que eu peço, praticamente. Aqui, pariu, viu, velho? E o pessoal não pega o 112 ainda pra ajudar, né? Errou o tiro, tá traqueado. Vou ter que sobreviver aqui contra 3. Tentei pegar a track dele no reflexo, não deu. Vamos, time. Caralho, o que é esse pesado aqui, mano? Aí, porra. Vamos. Ó, 75 no aberto. Vai, carrega, carrega, carrega. Filha da puta, mano. Ó, se eu matar ele, eu pego o Top Gun aqui, hein. Tamo com 6k de dano combinado praticamente, ó. Tá vindo de novo. Posso tomar na cúpula aqui, viu? Errou. Ó o efeito de balançar a torre aqui do tanque, velho. Ele atirou na cúpula e errou. No escurinho, pra finalizar uma puta gameplay aqui de 6.000 de dano direto e 750 de auxílio. Sobrevivendo a vários ataques ali de tanques de tier 9, inclusive. Puta partida que a gente conseguiu pegar aqui. Esse tanker, obviamente, claro, aqui uma gameplay que foi excelente aqui. Eu fiquei de maneira unânime aqui em primeiro lugar. Pra vocês terem uma noção, eu vou até aproximar. O segundo colocado teve a metade do meu XP aqui total da gameplay, então foi uma excelente partida. E agora vamos lá pra nossa oficina, porque a gente tem que jogar ainda com o M46 Patton KR, que é justamente o tanque aqui do level 100. Então, depois de esquipar todas essas missões aqui, bora lá pro nosso M46 Patton KR. E agora, galera, depois desse rugido do tigre, a gente começa a nossa gameplay com o M46 Patton KR, o tanque do level 100 da recompensa final da Season Warlords. E vocês já estão até vendo na prática a velocidade desse tanque. Em questão de segundos ele já chega na velocidade máxima. É um tanque que se destaca principalmente pela combinação de boa mobilidade com excelente DPM. Eu vou até mostrar pra vocês o reload dele aqui na batalha. Tá justamente em 4.6 segundos. É um reload muito baixo e que quando você tem a oportunidade para atirar nos inimigos aqui, ainda mais utilizando o consumível, fica numa taxa de recarga simplesmente absurda. E o tanque, ele compensa também pela penetração dele, que é bem alta aqui na bala premium. Eu, por exemplo, tanto no M48 Rampanzer quanto no M46 Patton KR só utilizo a bala premium, principalmente porque é uma bala PCR que tem mais velocidade, tem mais perfuração. Então eu recomendo demais que vocês façam isso, a não ser que você esteja realmente numa situação que precise de prata, né? Então precisa dar uma economizada, mas essa gameplay inclusive tá uma partida muito boa de nível 8. Com bastante tier 7 aqui também pra pegar, e tem um 112 já na esquerda aqui, ó. Inclusive ele tá passando no lateral, nem me viu aqui aparentemente, né? Leve nas costas, velho. Morreu já. Deve tentar me puxar aqui. O 112, acho que ele provavelmente bebeu energético com o monstro ali. Tá... Ou o piloto automático dele ativou e ele não para mais, velho. Ele não para, velho. Acho que ele vai só parar quando eu acabar o mapa, velho. Que cara maluco, velho. Matei ainda, ó. Agora eu tenho STG, a volta dos que não foram agora. Peguei o motor dele e tô ganhando auxílio aqui. Pô, essa partida os caras estão facilitando a minha vida, hein, velho. O cara deu sorte, pegou o canhão aqui. Olha, bounçou, velho. A gente já tá com 3k de dano combinado em 1 minuto e pouco de partida, velho.
Cara, esse tanque é muito bom. Eu gosto bastante desse estilo de jogo com bastante DPM, né? A principal característica que eu tenho aqui é justamente aproveitar o dano por minuto sendo bem ofensivo. Inclusive eu spotei mais um Black Prince aqui, né? Então vou pegar essa região da lateral justamente pra pegar o Rudalzinho aqui. Ó, tem mais cara lá no fundo. Inclusive eu desviei de um tiro dali, ó. 2. Ó, 3. 200 de dano. Vou descer aqui porque eu spot, ó. Tamo com 3.800 aqui mais ou menos. Tem 9 inimigos ainda pra morrer. Dá pra fazer bastante dano aqui ainda. E eu só tomei um tiro até agora. É um veículo muito bom e que eu tenho certeza que dá pra vocês equiparem e jogarem bem com ele. Evidentemente que ele é um veículo que não é tão fácil de jogar. O Rampanzer, ele, pela blindagem, é um tanque bem mais simples. Mas se você tem esse estilo aqui de gostar de recarregar rápido, de atacar, pô, o Patton KR é excelente aqui também. Assim como todos os americanos de nível 8, o M26 Pershing, essas variações aqui são excelentes aqui. Ó, tem um T28 Prot ali no meio, eu acho que se eu subir aqui eu vou ter até mira ali dele e daquele médico que tá o Ragnarok também. Quer ver, ó? Vou ter. Nas colinas aqui eu vou acabar com esses caras aqui agora, velho. Tem uma pedra ali, inclusive. Puta que pariu, hein, velho. A pedra atrapalhando ali, velho. Agora não vai ter, beleza. Agora vai ter ele mira limpa aqui do Prot. Agora se o Prot ele for pra frente, ele morre pros caras. E se ele ficar parado, ele morre pra mim. Não tem muita escapatória, não. Inclusive, esses players estavam aqui, eles meio que sumiram, né? Não sei onde eles estão aqui, pra falar a verdade. Acho que eles simplesmente correram, né? Agora sim a gente tá com 4.700, beirando 5 aqui já, então... É um veículo muito bom, cara. Eu gosto demais desses meds aqui. Todos os tanques aqui de Season Pass, eles são muito interessantes. Muita gente comentou que esses tanques aqui eram ruins, que era água com salsicha, e pelo contrário, pra mim, eles acertaram demais aqui no patch de temporada. Todos os tanques, na minha opinião, são bons e valem a pena jogar e equipar. Tiger 2 sofrendo na minha mão aqui, ele parou ali. Tá tendo uma barranco ali. Vou pegar esse S2 aqui que ele tá exposto. Inclusive ele sumiu do scout, mas ele tá... Tá ali ainda, tá ali. Ó, o Tiger 2 resolveu virar macho, agora atacou, né? Inclusive essa gameplay não tá tão simples. Agora tá mais simples, né? Que mataram mais um. Olha a lateral da torre dele. Puta, quase. Bom, vamos puxar aqui. Além desse Ragnarok, tem um KPZ e um Tiger P também por aqui, hein? Ó, o Tiger P inclusive tomou scout agora, velho. Nossa, mano. Puta, se eu spot esse cara uns 3 segundos antes, daria pra puxar ele e pegar a esteira, né? Na parte aberta ali. Mas esse KPZ que a gente vai enfrentar agora, que não tá nem spotado, ele tem muito DPM. Ele carrega bem rápido, ele tá lá no fundo, inclusive. Eu vou tentar pegar esse Ragnarok aqui, mas o Ragnarok ele mata com um clipe, então eu não vou puxar com tudo não, né? Ficar mais comedido aqui. 32% de HP nosso contra 20% ali dos caras, né? Então tá bem de boa. Ó, o Ragnarok tá clipando já. Ó o Tiger P. Totalmente no aberto ali, bem ruim inclusive o player, né? Peguei o track dele, agora é só finalizar ele e partir pro abraço aqui. Cara, deixou o cara com 19 de life, velho. Deixa esse Ragnarok aqui, velho. Bora. Cara, eu peguei a esteira do cara em movimento. Eu e ele em movimento. Puta que pariu, o time tá evitando de perder, velho. Que loucura, mano. Puta, o Ragnarok tá nas minhas costas agora, velho. Caralho. Cara, que time horroroso, velho. Sorte que o Fábio SPFC tá ganhando essa gameplay aqui, né? Freedom vai até completar ele aqui. Aê! Galera, simplesmente, eu até tenho que fazer meus cálculos aqui, 6.400 de dano com 3 de auxílio.
9.400, 9.300 de combinado, numa gameplay sensacional com o M46 Patton KR, consegui pegar um dano maior ainda do que o M48 Rampanzer aqui, por incrível que pareça. Eu tenho certeza que é Stunker, óbvio que é Stunker, numa grande gameplay, a melhor aqui do vídeo. Vale demais o seu like. E principalmente, eu estarei deixando conteúdos aqui relacionados dessas Season Warlords para que vocês continuem aqui no meu canal. Aqui na esquerda estarei deixando o meu vídeo com a Belka e aqui na direita o meu vídeo relacionado da nova Season Warlords com todas as informações aqui para vocês. Muito obrigado por ter assistido esse conteúdo até o final e até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto!